O amor de Deus em primeiro lugar. Aproveite agora para baixar o aplicativo da Rádio Vinhedo Web, a rádio web da Igreja Sem Placa. Com 24 horas de programação para você crescer em fé. É fácil, é rápido e edificador. Estamos aqui para falar de MEX, Mentoria Executiva. A Mentoria Executiva é uma plataforma poderosa de cursos e você pode acessar por mexconsultoria.com.br. Também no link da bio do BP Betão no Instagram. MEX Consultoria com BR traz a você cursos de hebraico, a língua de Deus, a língua original, para você poder enxergar a Bíblia colorida. Também tem o curso de neurociência, a neurociência aplicada à espiritualidade. Também a Bíblia que você nunca viu, revelações, mais de 5.000 revelações de todos os capítulos da Bíblia. Essa você não esperava e você vai ter tudo isso à sua mão. MEX, Mentoria Executiva, tudo que você precisa para o seu próximo passo. MEX você acessa, MEX você confia, MEX você maximiza. Vem comigo, vem. Shalom Adonai. Glória a Deus, irmãos, bom dia, mais um dia que o Senhor te dá, nos dá de vida. Estamos aqui no Bom Dia hoje, nesse dia 27 de agosto de 2026, aleluia, por mais um dia que o Senhor nos deu. E Ele te deu esse dia para você se alegrar nele, não esqueça disso. Quantas coisas querem já roubar nessa manhã o teu dia, aquilo que o Senhor reservou, mas nós definimos uma primícia nessa manhã. E se a nossa primícia é o Senhor, todo o resto desse dia está consagrado. Assim nós precisamos viver a nossa vida com princípios espirituais, declarando os nossos valores, aquilo que nós cremos, acima de qualquer situação, de qualquer circunstância. Não vivemos pelas coisas que estão acontecendo, não vivemos por aquilo que nos é apresentado, por aquilo que nós vemos, mas vivemos por aquilo que cremos. Não é nem o que sentimos, mas como cremos. E nós cremos no Senhor, cremos na sua palavra, essa palavra que é viva, poderosa e eficaz. Ela resolve a nossa vida, ela resolve a nossa trajetória. E glória a Deus, porque essa é a quinta-feira de um espelhamento harmonizante, numa semana de soberania, a nossa soberania profética com o envio dos vencedores. Quando nós andamos em soberania, todas as situações estão debaixo dos nossos pés e isso não é uma soberba. A soberania é a convicção daquilo que nós cremos. Andamos em soberania porque estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque essa é a nossa posição. Esse é o lugar que o Senhor nos deu. Quando estamos no oposto dessa posição, ficamos subjugados pelas circunstâncias. Mas quando temos soberania, aleluia, por poder declarar essa palavra. E eu me alegro porque tantas coisas, querem nos subjugar, mas nos ajustamos ao nosso espírito. E nessa manhã temos essa oportunidade de voltar para o nosso espírito, nos ajustar àquilo que é a vontade de Deus, viver o que o Senhor reservou para esse dia e falar: Senhor, eu quero acessar aquilo que o Senhor preparou. Eu não quero, nós não estamos buscando alguma coisa fora do Senhor, mas tudo nele. E tudo no Senhor, irmãos, já está pronto. Glória a Deus. Então nós temos nessa quinta-feira, essa palavra de Atos 13. Essa palavra, cada semana nós estamos desfrutando de um capítulo de Atos, do início da igreja, a constituição da eclésia, que é a marca desse mês de agosto. E estamos nessa última semana que é a soberania. Glória a Deus pela recepção, glória a Deus pela expansão, glória a Deus pela libertação. E agora sim uma soberania de quem já recebeu, de quem já expandiu, de quem já foi liberto e que pode de fato andar em soberania. Esse é o processo de Deus para a sua igreja, para você e para mim. Então estamos declarando hoje essa soberania. Temos nesse espelho harmonizante a referência harmonizante que vence a lei pela justificação no espelho
perfeito. Eu quero ler com você alguns textos aqui e eu tô com Atos 13 aberto também pra gente ler juntos. Glória a Deus nessa manhã. Também quero te localizar nesse dia que nós teremos aqui um pouco do devocional do nosso irmão Otmani, esse devocional chamado Uma Mesa no Deserto, e esse devocional também tem sido muito rico. Temos desfrutado também das mensagens do matinal, o reavivamento matinal. Se você nunca teve a oportunidade de ler a cada dia uma porção tão maravilhosa desses escritos desse ministério, você pode acessar, você pode colocar aqui nos comentários e nós vamos dar um jeito de fazer você acessar esse conteúdo, mas é maravilhoso, inclusive se você acessar aí a Amazon, tem o Reavivamento Matinal, e a cada semana nós desfrutamos de mensagens tão ricas, tão maravilhosas. Essa semana falando do Cordeiro Leão, esse cordeiro que também é o leão, esse leão que também é o cordeiro, e nós vemos em Cristo, né, aquele que é um cordeiro para nós e o leão para nos defender de Satanás. É um leão para o inimigo, mas para nós é um cordeiro. E nos relacionamos com esse cordeiro, sabendo que ele tem a força, a voz e o rugido de um leão. E nos relacionamos com o Senhor que foi como uma ovelha muda, né? Esse cordeiro como uma ovelha muda, mas que tem essa força e autoridade do rugido do leão. Esse é o nosso Senhor. E graças a Deus que Ele tem esses 7 olhos e Ele nos enxerga, esses olhos de fogo que consomem tudo aquilo que é trevas dentro de nós. E os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Aleluia. Aleluia também porque o Senhor, como está em Zacarias, se faz como um muro de fogo ao nosso redor. Então nós temos essa luz, esse brilho, esse fogo, aquilo que se levanta para nos proteger, para consumir o que não tem origem no Senhor, e precisamos nos relacionar constantemente com a realidade do Senhor, dessa presença. O Senhor também no deserto, ele era uma coluna de fogo, então é a marca do Senhor, é a marca da sua visitação, a marca desse fogo, é a marca dessa presença, e glória a Deus, porque podemos desfrutar dessa presença. Irmãos, aqui então, falando do tema de hoje, é Atos 13:39, que diz: por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Aqui é um discurso de Paulo, né, em Atos 13. Romanos 3:28 diz assim: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Paulo estava mostrando que toda a lei e todas as coisas não poderiam salvar, porque somos justificados por meio do Senhor, e não por meio das obras da lei ou pela lei de Moisés, mostrando essa graça que está sobre nós, trazendo essa referência e dando ao povo essa referência que vence a lei, porque somos justificados em um espelho perfeito, porque refletimos a glória do Senhor. E aqui nós vemos esse espelhamento. Eu quero colocar aqui para você 3 reflexos do espelhamento que essa palavra produz em nós. E, irmãos, o tempo todo a constituição, né, da igreja em Atos, e as palavras e toda essa riqueza de tudo que eles viviam, de realmente destronar as obras de Satanás, de colocar o espírito de engano, como Paulo faz com Elimas, né? Ele vai lá e destrona e declara mesmo que ele é filho do diabo e desfaz todo engano. Nós vemos a palavra como uma verdade absoluta, destronando todas as outras coisas que não têm origem no Senhor, todo o poder que está no homem, que tem origem no homem. E vemos que isso é a constituição da igreja, que tem um só cabeça, que é Cristo, né? Encabeçada pelo Senhor. E aleluia, que você possa desfrutar, ler Atos 13, e sempre no programa da rádio, aos sábados, eu leio sempre o capítulo inteiro do texto que nós vamos falar na semana que vai começar, né? No dia seguinte. Então, sábado a gente lê, domingo começa. Lemos Atos 13 semana passada, esse sábado agora, você conecta lá na Rádio Vinhedo Web que nós vamos ler Atos 14. E sim, agora eu também estou colocando no YouTube para você também ter acesso. Se você não conseguiu acordar cedo, não deu tempo de acessar a rádio, você não vai perder, vai poder acessar pelo link do YouTube. O programa gravado, né? Glória a Deus. Então vamos lá. 3 reflexos desse espelhamento que a palavra produz. O primeiro deles é o espelhamento da tradição, que anula o novo de Deus se apegando à justiça da lei. Aqui em Atos 13, que nós lemos aqui, o 39, diz assim:
e por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas. Foi o que eu já li, né? Das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Mas nós temos o que nós lemos em Romanos 3:28, que somos justificados pela fé. Então, a primeira coisa que nós entendemos, ainda que a tradição queira anular o novo de Deus, e o tempo todo, né? Os judeus se apegavam à justiça da lei, as suas obras, porque isso traz uma garantia para alguns e para outros não, né? Isso me dá um falso poder de me comparar, de acusar, e toda vez o homem, ele tem essa necessidade, né? De se purificar no pecado do outro, de se sentir limpo na sujeira do outro. Mas vemos aqui o que prevalece. A luz da graça prevalece porque somos justificados pela fé e é isso que espelhamos. Isso é que harmoniza, isso é a realidade que traz harmonia entre céu e terra, porque é a graça do Senhor que prevalece, e não a força do homem, e não o que o homem consegue pelo seu esforço próprio, natural, para poder se comparar, criar as suas escalas de valores, né? E fazer uma pontuação ridícula, né? Isso é o homem natural. Mas temos aqui a realidade espiritual do que podemos espelhar. Temos em segundo lugar o espelhamento do misticismo, produzindo manipulação. Quer ver aqui em Atos 13, do 9 ao 11, diz assim, peraí, irmãos, glória a Deus, diz assim: mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse, né, o que eu citei aqui: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. E no mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina, né, do Senhor. Aleluia. Então o que temos aqui? Uma denúncia das trevas, aqui produzindo o juízo. É uma denúncia das trevas, tanto que Elimas ficou em trevas, porque ele não enxergou mais. Então, irmãos, o espelhamento desse misticismo que produz manipulação entre o povo era o que Elimas fazia. Porque, na verdade, ele estava trazendo uma manipulação de um poder humano, o que é muito comum, inclusive em organizações religiosas, onde as pessoas querem um poder para poder manipular, né? Para poder conduzir para um resultado que é para si mesmo. Era o que Elimas fazia. Mas aqui é uma denúncia forte do que Paulo fala, que ele é filho do diabo, é o espírito do engano, é um falso profeta. Eu vou denunciar, porque a luz que havia em Paulo e a luz que convenceu Paulo um dia, né, a respeito de Jesus Cristo, é essa luz que ele carregava e manifestava em todo o ambiente, porque o Senhor deu a ele uma luz de revelação. E aqui então temos a luz da graça que prevaleceu e agora a denúncia que é uma luz sobre as trevas trazendo juízo. E quem fica em trevas, então, é Elimas, fica cego, fica sem enxergar. Ele que queria enxergar por todos, não pôde mais enxergar. E por isso precisava ser guiado por alguém, mostrando toda a sua incapacidade diante daquele que realmente estava ligado à fonte do verdadeiro poder, que é o Senhor. E não um poder para manipular, mas para expressar Cristo. E sabe, o que vemos hoje, né, são pessoas com esses poderes para poder manipular resultados, para poder validar o seu próprio ego, a sua própria vaidade. Mas o único poder que nós temos aqui, irmãos, é um poder para nos esvaziarmos, para sermos cheios do Senhor, nos esvaziarmos de nós mesmos. E quanto mais nós lemos esses textos e capítulos de Atos, mais você vê que a constituição da eclésia é um esvaziamento, né, da nossa própria individualidade, de resultados que são naturais e individuais. Aleluia. Então há uma denúncia sobre as trevas. Essa denúncia traz juízo. E estamos falando aqui de um tempo de graça. Assim como falamos também em Atos 5, quando morre Ananias, morre Safiras, porque a graça do Senhor, ela está evidente, mas existe um juízo de Deus sobre todas as coisas que se levantam contra aquilo que é o nome do Senhor. E temos aqui o espelhamento da verdade em terceiro lugar. Esse espelhamento da verdade, discernindo a porção do conhecimento, ainda que hoje incompleta, mas um dia ela vai ser plena e transbordante. Que é Atos, aliás, irmãos, que é 1 Coríntios 13,
Versículo 12 diz assim: porque agora vemos como um espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Glória a Deus. Depois conhecerei como também sou conhecido. Isso é maravilhoso, porque a realidade dessa palavra é que hoje vemos em parte. A parte que nós não vemos é a parte que nós cremos, porque fé é a certeza daquilo que eu não estou enxergando. Então nós temos essa certeza de um espelhamento da realidade. Sabe que aqui em Atos, irmãos, no capítulo 13, o versículo 41, tem uma citação de Abacuque, né? Abacuque 1:5. Então, aqui Paulo cita Abacuque, ele fala assim: vejam, ó, eu vou ler o 40 já. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Irmãos, aleluia. Aleluia. Aqui ele traz esse entendimento, né? De coisas que ninguém poderia, se alguém contasse, não acreditaria, mas ele chama, eles fiquem maravilhados, apareçam porque aqui eles falam, vejam, ó desprezadores, daqueles que desprezam o tempo dessa visitação, desprezam esses irmãos que estão trazendo a realidade da palavra. E ele fala que vocês não sejam como esses que o profeta, né, que o profeta Abacuque citou aqui. E nós temos essa certeza de que nós não vamos desprezar aquilo que nós não estamos vendo, a parte que nós não estamos vendo, porque um dia nós veremos o todo, porque um dia tudo vai se completar. A parte que nós não vemos, nós temos o Espírito que testifica todas as coisas. Aleluia por essa citação de Abacuque. Até lembrei, irmãos, esse dia eu fui pegar um Uber e tava assim, né? Abacuque chegou agora. Abacuque mandou uma mensagem, né? Eu nunca tinha conhecido alguém na minha vida com o nome de Abacuque, né? Conheci Abacuque da Bíblia. E eu pensei, uau, preciso ler Abacuque. É um sinal do Senhor. Vou desfrutar de Abacuque. E até conversei, né, com o motorista sobre alguns versículos e ele conhecia, né? Conhecia os versículos mais conhecidos, né, de Abacuque. Mas aqui Abacuque fala sobre esses desprezadores. E que sejamos conhecidos como aqueles que não desprezaram, mas aqueles que a parte que eles puderam receber, preservaram e a outra parte acreditaram. E assim nós completamos o todo. Aleluia pela parte que enxergamos. Aleluia pela parte que profetizamos. A parte que profetizamos é a parte que nós cremos. E assim andamos e nos movemos. Assim nós existimos. Que o Senhor te dê graça nessa quinta-feira, para você viver nesse mover, para que todas as coisas que o Senhor tem para realizar na tua vida, haja espaço dentro de você, que possamos estar abertos para que essa luz entre e tire os enganos que temos interiores, os elimas que estão dentro de nós. Que tudo isso saia e que pertence às trevas. Nós pertencemos à luz. Que possamos desfrutar cada dia mais de uma graça que é prevalecente. Porque a tradição vai querer sempre anular o novo de Deus. E quando você lê o texto, você vê eles incomodados com a palavra. Não há espaço para receber porque tem muita tradição. Porque há muita religião. E nós precisamos nos esvaziar. Porque até mesmo aquilo que nós estudamos, buscamos e conhecemos, pode sim se transformar numa religião. O Brennan Manning, né, ele escreveu muitos livros especiais e um dos livros ele fala que nós temos que, né, a cada tempo nos esvaziar de tudo que nós sabemos, né, e resetar para receber coisas novas outra vez, porque senão nós ficamos bitolados em uma religiosidade, em padrões e conceitos que nós criamos, em situações que nós não deixamos essas situações se renovarem, mas o Senhor tem renovo, e a cada dia que sejamos abertos para o novo do Senhor, nos submetendo, tendo flexibilidade para dizer, eis-me aqui, Senhor, né? O que o Senhor desejar. Nós colocamos muitas restrições. Eu só quero se for desse jeito, eu só vivo se for assim, se eu tiver essa condição, se isso for favorável. E quando o Senhor tem um cenário totalmente desfavorável, então você não pode viver a vontade dele, porque é justamente em uma condição desfavorável que ele está te forjando para que o favor dele se manifeste. As coisas que são circunstanciais, os ambientes que nós entramos, os lugares, eles podem ser os mais confusos, pode ser a maior loucura, mas há nesse ambiente um testemunho, né? Como o bispo sempre fala do ambiente, do indivíduo,
e do testemunho que nós temos que gerar, né? Em cada lugar. Temos ou numa obrigação, mas entendendo que é a nossa vocação, aonde o Senhor te coloca, há uma medida para se completar. E há aqueles que desprezam aos desprezadores, né? E nós sacudimos o nosso pó, o nosso pé daquele pó, para declarar que os nossos pés estão limpos para a jornada, limpos de qualquer situação, para novas ocupações. Não para desprezar aonde estamos saindo, mas para nos purificar para lugares novos que estamos chegando. E assim nós andamos, fluindo dessa maneira, sendo conduzido pelo Espírito. Atos é muito evidente aqui em que eles jejuavam e o Espírito falava. Há uma condução constante do Senhor, numa busca que é constante. Somos buscadores, irmãos. O que mais eu vou querer? Eu vou querer a opinião de alguém para tomar uma decisão? Eu quero fluir do Senhor. Então eu vou me consagrar para que o fluir do Senhor seja a minha verdade, para que eu seja conduzido nessa realidade. Aleluia. Glória a Deus. Eu também quero ler com os irmãos aqui esse devocional de hoje, que também está em 1 Coríntios, e que todas essas palavras que nós temos recebido, os matinais que nós temos estudado e buscado o Senhor e recebido revelação do Senhor, e todas as coisas que vão acontecendo, né, e vão surgindo, tragam renovo, alegria. Hoje eu fiz uma oração, aliás, ontem, no matinal de ontem é que foi, e eu quero até ver se eu encontro ele aqui. Que oração maravilhosa, eu até postei, olha que maravilhoso, como nós estamos essa semana, né, já vou fazer o devocional aqui, mas eu vou pegar esse tempinho para fazer essa oração. No devocional, no matinal, nós estamos falando e estudando sobre o Senhor com os seus 7 olhos, sobre o Cordeiro Leão, e tinha uma oração tão maravilhosa, como o Senhor como esse fogo, né, como essa luz. E olha que oração maravilhosa, eu até te convido para declarar isso. Fala assim: amada chama divina, vem e julga, vem e purifica, vem e refina, a fim de produzires o candelabro de ouro. Vem, Senhor, estou aberto a ti, abro-te todas as avenidas do meu ser, ilumina-me, esquadrinha-me interiormente, expõe-me, quero ser iluminado por ti e exposto na tua luz. Senhor, estamos abertos, vem e brilha sobre nós, brilha a partir do nosso interior e ilumina todas as avenidas e cantos do nosso ser. Desejamos ser expostos, purgados e purificados. Aleluia. Será que nessa manhã nós temos essa disposição de sermos purgados, o Senhor olhar o nosso interior e nos limpar disso, nos purificar? Será que essa é a nossa disposição? Porque tantas vezes nós nos escondemos em algumas situações, né? Não queremos aquele velho quartinho de bagunça, né? Não mexe em tudo, mas não mexe ali. Tem coisas que demandam tempo e a gente não quer mexer. E nós vamos procrastinando, né? Justamente pelo trabalho que vai dar. E às vezes só jogar fora resolve muita coisa. Se libertar de algumas situações e sentimentos já vai mudar todo o ambiente. Eu tenho muito isso, sabe, irmãos? Quando eu chego em algum lugar, eu tenho vontade de organizar, de limpar, de tirar algumas coisas, jogar fora, né? De interferir de alguma forma. E isso é muito comum, né? Em lugares que eu vou. Tem alguns ambientes que eu vou, é como... Eu tenho uma referência de que quando eu tinha 17 anos, por aí, assim que eu conheci o Senhor, né? Acho que foi talvez... 17, assim, porque foi no ano que eu prestei vestibular. De 17 para 18... Não, é isso mesmo. Eu limpava, né, o templo onde nós fazíamos as reuniões, um lugar que eu me converti. E então, eu limpava aquele ambiente. Eu sempre fiquei com a parte do altar. Era eu, minha mãe, meu pai. E eu ficava com o altar, eu gastava horas limpando. Era um altar bem grande, né, um púlpito, enfim. E eu tinha muito zelo por aquele lugar, né? E por muitas vezes essa limpeza, essa marca de limpeza me acompanhou e marcou minha trajetória em muitos momentos assim de transição, de mudança. Inclusive, eu pastorei um lugar, eu limpei aquele altar, na semana seguinte eu já não estava mais naquele lugar. Então, situações que não tem como falar agora, nem pelo tempo e pelo entendimento dessas coisas, mas sempre me marcou muito. Então, existem ambientes que eu vou e eu sinto que eu tenho que limpar, porque aquele ambiente é um altar, assim, ele carrega algo, assim, é engraçado, né? Olha, irmãos, talvez alguém esteja ouvindo isso falando, ai, que loucura. Eu acho que loucura é eu ficar falando isso, né? Porque essas coisas fazem parte da nossa raiz com o Senhor. Mas o que eu queria falar sobre isso é sobre a interferência nos ambientes.
né? É sobre nós termos essa interferência, sobre buscar essa luz e pedir para o Senhor limpeza. Vem e limpa, vem e transforma. Olha esses quartos de bagunça, né? Nós falamos tanto de pessoas que são acumuladoras, e é muito comum, né? Em uma certa idade as pessoas se transformam em acumuladoras, ou pela escassez que viveram, em situações elas ficam guardando qualquer lixo, qualquer tralha, né? E nós somos assim também, interiormente, e transformamos o nosso exterior em trevas, né? De coisas escuras, escusas, situações fechadas. E ser acumulador deixa a tua vida pesada. Que possamos ser desapegadores, buscadores da realidade, buscadores do invisível, do que realmente importa, né? E aleluia, aleluia. Irmãos, vamos então deixa eu abrir aqui o devocional Mesa no Deserto, maravilhoso, hoje dia 27 de agosto, 1 Coríntios 2,14 diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Ponto, né? Já podia acabar aqui, porque esse versículo é maravilhoso. O homem natural não aceita, irmãos, as coisas que até eu falei até agora, talvez o teu homem natural fala, que besteira, pra que isso? Não é bem assim, as pessoas espiritualizam tudo. O homem natural. E o homem natural, ele não consegue, ainda que você vá à igreja, leia a Bíblia, muitas vezes o teu homem natural é muito prevalecente ainda. Olha quantas situações que as pessoas olham, está espiritualizando demais. Eu sou espírito, e eu acredito que todas as coisas ao meu redor estão se movendo por aquilo que eu carrego, por aquilo que eu sou. Então eu preciso ter essa percepção, não vou virar a espiritualizadora, mas no meu interior eu vou considerando todas as coisas, assim como Maria fazia, né? Eu vou considerando, vou visualizando os sinais do Senhor. E o Senhor vai constituindo a sua resposta, os ambientes, a expressão de todas as coisas. Então aqui diz assim: aprove a Deus dizer muitas coisas que dessem margem a divergências e não explicá-las. Muitas vezes parece que há na Bíblia afirmações conflitantes ou afirmações que parecem violar os fatos conhecidos da vida. E aprove a Deus deixá-las ali. Irmãos, eu amo isso. Sabe por quê? Porque Deus não está preocupado em te explicar alguma coisa e também não está preocupado com a nossa opinião, né? Aleluia. Há muitas passagens bíblicas que não conseguimos explicar com clareza. É a parte, né? É o que nós lemos em 1 Coríntios 13, 12. A parte, em parte conhecemos. Aleluia. E aqui ele fala assim: fôssemos nós que as tivéssemos escrito, teríamos colocado as coisas de forma muito mais simples, né? Não temos necessidade mesmo de justificar tudo. Para que os homens tivessem à sua disposição todas as doutrinas em uma ordem perfeitamente sistemática. Mas será que teriam tido a vida? Olha que pergunta. Mas se eu tivesse feito tudo certinho, explicadinho, bonitinho, será que ali é que habita a vida? Porque o Senhor, Ele é um Deus misterioso. Aleluia. As poderosas verdades eternas de Deus estão meio ocultas nas Escrituras para que o homem natural não possa agarrar-se a elas. Porque a Bíblia, irmãos, não é um livro de história, não é verdade? Ele é a tua história. E você vai conhecendo a palavra, ela é tão profunda e misteriosa, né? E ela é profunda. Esses dias, um desses devocionais falava que o Senhor não muda, nós é que vamos nos aprofundando nele, né? E vamos conhecendo cada vez mais. Mas o Senhor, Ele é o mesmo, é a nossa busca. E então aqui ele diz assim: as poderosas verdades eternas de Deus estão meio ocultas nas Escrituras para que o homem natural não possa agarrar-se a elas. Deus ocultou-as dos sábios para revelá-las às criancinhas, pois são discernidas espiritualmente. A sua palavra não é um livro de estudos, nem por objetivo de encontrar-nos ao longo de nossa caminhada diária no Espírito e falar conosco. Destina-se a dar-nos o conhecimento que seja experimental, porque está relacionada à vida. Se tentamos conhecer a Deus por meio de uma teologia sistemática, estamos no caminho totalmente errado. Então, se eu quero conhecer a Deus por meio de uma teologia sistemática, o que tem esse caminho? Está errado. O Senhor, Ele é experienciável.
E essa experiência é tua. E a palavra te conduz a experiências com o Senhor. Nós não estamos aqui para estudar Deus, né? Olha que pretensão a nossa. Que pretensão fazer um curso de teologia completo. Aleluia. Nós conhecemos o Senhor a cada dia. Imagina Jó. Andou com o Senhor. A palavra fala no início, toda a dinâmica que Jó tinha, era um homem que sabia muito de Deus. Mas a palavra fala ao final da sua trajetória, das suas experiências, do seu esvaziamento, de tudo que ele viveu, o final, qual que é o final dessa história? É de que agora os meus olhos te veem, antes eu te conhecia de ouvir falar. Era uma história que me contaram, era uma repetição que eu estava vivendo, mas a experiência eu tenho agora, quando os meus olhos te veem, porque eu ouvi a voz, mas agora eu vejo. Aleluia! Essa é a marca de Apocalipse, que você ouve e que você vê. E que possamos ouvir e ver e nos relacionar com esse invisível maravilhoso que só o homem espiritual consegue enxergar, ver e se relacionar. Irmãos, o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele é um Deus de infinita misericórdia. Ele é Senhor da nossa vida. E eu quero declarar nesse dia que temos uma palavra no nosso coração e que as palavras do Senhor são refúgio para quem busca. Que você nessa manhã tenha esse refúgio dessa palavra, possa buscar o Senhor e falar: Senhor, eu quero ter uma experiência. Talvez você vai entrar aí, né, no ambiente que você está e vai falar, não sei o que falar para o Senhor. Fala: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ler e terminar a rádio esse dia. Daqui a pouco você vai ter aí mais mensagens, temos louvor, né? Glória a Deus por tudo que podemos desfrutar. Aleluia por tudo que temos. Você tem tanto conteúdo nesse canal. Mas eu quero hoje encerrar com a oração, um trechinho da oração de Abacuque, em homenagem a Abacuque, ao Uber que me trouxe, e também porque está ligado à palavra desse dia, a palavra que é eterna, desse dia para a eternidade. Irmãos, um versículo bem comum e que não é comum porque é uma palavra, porque ele é vivo, mas que é bastante conhecido, que ele seja vida para o teu interior nessa manhã. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor. Amém. Mesmo assim, nossa alegria não está nas coisas que nós temos. Isso aqui é Jó, né, irmãos, que perdeu tudo. E aqui diz assim: eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Aleluia. Que o Senhor te faça andar nas alturas, nas tuas alturas, numa condição superior. Esse texto me lembra sempre o livro que eu sempre falo, né? Os pés como os da corça nos lugares altos. Que livro maravilhoso, que você possa ler esse livro. Também é uma escritora judia, um livro maravilhoso que me acrescentou muito na minha jornada com o Senhor, na intimidade com o Senhor. Livro maravilhoso. Irmãos, eu vou ficando por aqui e eu quero te encorajar a ler a palavra do Senhor todos os dias, te encorajar a começar o teu dia a cada manhã orando e falando com o Senhor. Que seja um pouco tempo, muito tempo, não importa, mas que seja uma primícia desse tempo. Que seja o primeiro tempo, o tempo do Senhor. Que você não troque essa primícia por nada. Que em todo tempo eu também quero te encorajar a você ser ofertante, a você ser transbordante. A nossa chave Pix é igrejavinhedo@gmail.com. E você define a tua oferta, você define a tua entrega, você se posicione no teu derramar. Derrama aquilo que você crê, derrama o que você quer, derrama aquilo que está no teu espírito. Seja sempre um semeador, um transbordador, né, de sementes, de oferta, porque isso é maravilhoso, isso é um privilégio aqui na terra, que possamos ter sempre o nosso crédito celestial naquilo que lançamos aqui, naquilo que nos esvaziamos aqui, que possamos sempre semear, sermos semeadores em todo tempo, em nome de Jesus. Também te encorajo a ouvir as ministrações que tem nesse canal, para você ser cada dia mais acrescentado, a ficar sempre conosco nas orações, nos louvores e sempre em tudo ser inteiro. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Essa semana nós tivemos uma notícia, né?
no Nepal de uma avalanche, né, de lama. Irmãos, parece um filme, né? Parece uma montagem. Essas coisas não... E tantos terremotos. E nós já estamos falando essas coisas e sabendo que tudo isso é o indício, a indicação, o início, a volta do Senhor. Então, busca o Senhor enquanto se pode achar. Quero falar isso todos os dias que eu puder. Até a volta do Senhor. Busque enquanto se pode achar, enquanto Ele se deixa ser encontrado. Não perca o teu tempo com as tuas preocupações. Não gaste a tua vida com aquilo que não vale a pena. Busque o Senhor. Deus te abençoe. Eu vou ficar por aqui, fechando aí 33 minutos nessa manhã. Deus te dê essa manhã preciosa. Continue conosco com louvor. Desfrute mesmo daquilo que tem origem no Senhor. Um grande beijo. Shalom. 1, 2, 3, 4. Queimou de amor, queimou por ti. Saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti e não vou sair daqui. Sentir tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair. Vai me tirar daqui. Sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair. Nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo vai me abalar. Junto à pedra eu sou, pedra preciosa. Nada vai me abalar. Junto à pedra eu sou, pedra preciosa. Inabalável, pedra preciosa.
Monte Santo de Sião. E vou tocar o céu com meu coração em adoração, subindo eu vou, pra te encontrar eu vou.